Era meados de 2009. Eu estava retornando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de uma visita a um primo meu que vivia na região para retornar à minha cidade, que era próxima a Lajeado. Nessa época, eu estava completando o ensino médio, o que me limitava de muitas coisas para fazer na minha vida, chegando até me mudar para a região com a minha irmã mais velha. Meus pais foram morar em Novo Hamburgo. Não tinha muito acesso à TV por causa dos meus estudos, somente perto do fim da tarde ou à noite. Minha escola ficava um pouco longe da minha cidade, tendo que pegar ou uma carona da minha irmã ou dirigindo meu carro. Mas enfim, naquela noite, havia retornado à minha casa. Minha irmã foi visitar umas amigas dela lá em Santa Cruz do Sul, um pouco longe da minha cidade. Meu cachorro havia sido internado em um hospital veterinário em Caxias do Sul após passar mal há uns 3 dias e havia previsão de retorno só amanhã. Era praticamente umas 22h30 ou 23h da noite mais ou menos. Era um cenário bem esquisito na minha casa ver duas coisas, a minha irmã e meu cachorro, não estiverem lá e fui aproveitar uns momentos daquela noite. Mas enfim, eu estava no computador baixando alguns animes como Gintama para assistir no dia seguinte e mudando de canal para ver se havia algo de bom para ver naquele início de madrugada. Certa vez, enquanto mudava de canal após achar absolutamente nada para me entreter, passei em um anúncio na MTV Brasil falando que um episódio inédito de Hermes e Renato ia estrear naquele horário. Eu achei estranho. Hermes e Renato passavam em um horário pouco mais tarde durante as terças, mas aquele dia era uma quinta-feira. O que diabos fez para a programação mudar tão repentinamente assim? Eu não entendi, mas decidi prosseguir. Hermes e Renato não foi muito no meu gosto na época, pois eu achava um pouco imaturo para um programa de comédia na TV aberta, apesar que eu assistia mais o Pânico na TV que passava na Rede TV, mas minha irmã gostava muito. Já eu, não acompanhava o programa direito após entrar no ensino médio, desde 2006, vendo poucos episódios e outros eu ignorava. Mas então, os primeiros 2 minutos daquilo foi apenas uma tela preta, não havia abertura mas havia um texto branco na tela com as palavras "Teste de episódio" sobre a tela preta. Eu fiquei curioso, já que parecia ser um episódio piloto que nunca havia sido lançado e que talvez isso seria um bloco especial para o programa. A cena então corta depois para umas esquetes bem aleatórias do Documento Trololó, Bossa Espetacular, Linhares e sua turma, Palhaço Gozo e até mesmo o Merda Acontece, esse último que só foi exibido em 2002, na melhor fase do programa. Então, eram episódios reprisados e bem anteriores, dei leves risadas de alguns que eu até gostava, eu estava prestes a trocar de canal, quando do nada, apareceu uma outra esquete, já essa, eu nunca tinha visto antes e chamou minha atenção. Era o que parecia ser a esquete do personagem Joselito Sem Noção, justamente um dos personagens mais famosos do programa, começando em um olhar cabisbaixo, o que parecia incomum para o próprio personagem, que sempre apresentava grande sorriso no seu rosto e um olhar muito brincalhão, agora, não parecia o que era antes. Joselito está sentado sobre uma cama, o cenário sugere ser uma noite muito mais avançada, ele exibia um olhar muito triste e depressivo, com as mãos nos olhos, como se ele acabasse de perder alguém. A cena não havia som, nem sons de fundo ao redor da cena, nada. Parecia ser ambientado em uma casa que eu nunca tinha visto na série, nem na esquete do Joselito, nunca tinha visto essa casa antes no Hermes e Renato. Parecia ser uma casa um pouco velha e ambientada no interior paulista, não parecia nem a casa onde o Joselito morava. Após 10 segundos de um silêncio ensurdecedor, ouço o que parece ser o choro de Joselito. Não parecia ser um choro falso, mas sim, era como se ele estivesse chorando de verdade naquela cena, como se o próprio ator estivesse sendo filmado e chorando. Ou até mesmo, dava até para sentir como se ele estivesse chorando na minha casa. Isso foi muito incomum para mim, mas a única parte é de que ele não está de óculos escuros, que é outra característica marcante do personagem. O choro ficou cada vez mais doloroso até que ele acaba depois de meio minuto, quando Joselito levanta-se da cama e começa a caminhar em um corredor da casa antiga. O interior da casa estava muito escura, com um pouco de iluminação no quarto em que Joselito estava e na sala, não havia ninguém por perto como foi de se esperar. Joselito começa a balbuciar coisas em polonês, coisas que nem ao certo entendi, mas consegui compreender que era polonês devido ao sotaque, o que também foi muito incomum para um episódio de Hermes e Renato. Assim,
ele acha uma porta após vasculhar a sala e sai para fora da tal casa antiga. A partir desse momento, as coisas começaram a ficar estranhas e um pouco perturbadoras. Joselito sai da casa e se depara com uma rua muito mal iluminada com algumas casas sem luz. O horário parece ser mais noturno, algo como meia-noite ou algo assim. Do nada, a câmera foca em uma visão de primeira pessoa no personagem assim que ele sai da casa, como se fosse em um jogo 3D de videogame. Ainda dava para ouvir os balbucios do Joselito em desespero, mas, bem baixinho. A câmera vira para a esquerda, deparando-se com uma pessoa que parecia com Gil Brother, de costas. Percebi que era ele pois ele tinha uma vestimenta muito parecida ou algo assim. Joselito para de balbuciar e começa a chamar a tal pessoa ao fundo, na qual não tem resposta. Joselito então, começa a rir sem motivo, igual em qualquer episódio normal da série. Eu comecei a ficar um pouco animado, pois pensava que isso poderia ser tudo uma pegadinha e Joselito estivesse zoando como sempre, mas eu estava errado. Eu ri um pouco, mas bem baixinho também, não sei porquê, mas acho que achei aquilo um pouco engraçado. E assim, a tela escureceu por 10 segundos e um texto piscando apareceu na tela dizendo: "Pare de rir." Eu já estava ficando com muito medo, pois, como é que aquilo sabe que eu estava rindo? Então, a câmera volta para uma visão atrás de Joselito, correndo sem parar atrás daquela pessoa que parecia ser o Gil Brother que foi vista antes. Assim, quando chegou a quase 3 metros daquela pessoa, um estrondo gigantesco foi ouvido juntamente com a tela escurecida por poucos segundos, juntamente com gritos muito altos e bem dolorosos parecendo de Joselito. Assim que a tela ficou escura e os sons pararam, a tela ficou piscando por 2 segundos, como se ela estivesse viva. A tela permaneceu assim por mais 10 segundos até mostrar um terrível destino da cena anterior. Apareceu uma foto de alguém atropelado por um carro preto irreconhecível, sob o mesmo cenário da cena anterior, mas reconheci apenas Joselito pelas suas roupas, porque no ângulo da câmera não aparecia o seu rosto. Ele estava deitado no meio da rua de barriga para baixo. E além disso, aquele homem parecido com o Gil Brother desapareceu de lá. A cena então corta para uma outra que está ambientada pelo que parece ser um hospital. Nela mostra 4 personagens sentados em um banco do hospital: Bossa, Hermes, Renato e o Gil Brother. Todos eles estavam chorando muito. Mas muito, com aquele choro que não parecia falso. Era como se eles estivessem realmente chorando, dava até para sentir isso, era como se eles estivessem sendo filmados bem tristes e bem cabisbaixos. Uns pareciam falar em um tom de desespero, como se não tivesse mais esperança em algo. Eu comecei a ficar bem perturbado, pois isso não era de jeito nenhum o programa Hermes e Renato que conhecia. Sei que eles possam zoar muitas coisas do gênero, mas não chegando a um ponto disso. Hermes e Renato era imaturo, mas não chegava ao que eu estava vendo. O choro dos 4 ficavam cada vez mais altos e mais dolorosos, chegavam a volumes estrondosos, tendo até que verificar o volume da minha TV naquele momento. Sendo que não estava com um volume muito alto e estava no mínimo também, o que eu achei bizarro. A minha TV naquela época não era tão antiga, mas também não era tão nova, mas o alto-falante reproduzia sons que eram impossíveis de se ver na minha TV. Era como se não precisasse de um equipamento muito moderno para ter um volume tão surreal. Do nada, eles se levantam, começam a andar em círculos um atrás do outro e chorando muito, o que era muito incomum. Finalmente, depois de quase 1 minuto mostrando a mesma cena, a tela corta para preto. E em seguida, vejo o que parece ser um funeral. Vejo muito dos personagens do Hermes e Renato em frente a um túmulo, mas Joselito ou o próprio ator dele não estava lá. Não deu para reconhecer quem era a pessoa que morreu. O som estava abafado com um som estático e o ângulo da câmera não deixava o túmulo visível. Todos estavam usando um terno preto e mais uma vez, choravam de forma real, mas não um choro falso que os atores sempre faziam. Assim que a tela cortou mais uma vez para preto, mais um texto começou a piscar na tela com as palavras: "Você não pode salvá-lo." Primeiro, salvar quem? Quem era aquela pessoa que morreu e estava sendo enterrada no cemitério? Era Joselito? Segundo, por que os atores estavam realmente chorando? Por que eles pareciam tão cabisbaixos em muitas cenas? Eles ficaram traumatizados com algo?
Eu não estava entendendo mais merda nenhuma do que era tudo isso, eu não estava suportando mais, eu queria sair de tudo isso, eu quase fui ao controle para mudar de canal, mas a minha consciência queria continuar vendo para onde isso levava. Decidi, então, continuar para ver o que diabos mais tinha nisso. Depois de quase 1 minuto de tela preta, a cena volta àquela casa velha no início da sketch. Dessa vez, ninguém estava na cama ou algo assim. O cenário sugere estar em uma madrugada mais avançada, entre 3 até 5 horas da manhã. Não tem muita iluminação dessa vez, somente em alguns cantos da casa.